fóruns do QGIS tem surgido muito essa dúvida de como criar uma legenda numerada no QGIS, da forma como está aparecendo aqui, com uma espécie de mapa-chave. Para ilustrar para vocês como fazer esses procedimentos, eu criei uma apresentação. Primeiro vou passar para essa apresentação, depois a gente vai mostrar os procedimentos no QGIS. Vamos lá? O objetivo de criar uma legenda numerada é criar um mapa-chave, um recurso que é utilizado principalmente com mapas de finalidades turísticas, onde você vai demarcar aqueles pontos de interesse e identificá-los com uma numeração, para que o rótulo não fique muito poluído no mapa. Bom, então como é que a gente vai fazer? Quais são os procedimentos operacionais? A gente vai passar na apresentação primeiro, depois eu vou fazendo o QGIS. Bom, o primeiro passo que vocês vão precisar é ter essa legenda categorizada com o atributo que armazene o nome que vocês querem identificar. Aqui nesse exemplo, eu estou usando uma camada de estações de metrô de Belo Horizonte. E eu quero identificá-las com o nome da estação. Então, eu fiz categorizado com o campo nome. Em princípio, não precisa se importar como ele está aqui agora, essa simbologia. A gente vai alterar isso depois. O segundo passo é a gente criar o rótulo, que é o que vai como o ponto vai aparecer no mapa, o texto que vai aparecer dentro do mapa. Então nós vamos adicionar o rótulo. Para essa opção, para esse tutorial que eu estou fazendo, eu estou usando eu estou usando o operador cifrão ID para eu retornar qual que é o número identificador daquela feição na minha camada. É uma opção mais genérica. Se você já tiver esses números armazenados na sua camada, você pode usar esse campo sem problema. A questão é, o categorizado por padrão, ele é organizado em ordem alfabética. Então esse número pode não corresponder à ordem alfabética. E essa, de certa forma, é a limitação desse procedimento. Então o que eu fiz? Eu queria botar o número dentro de um círculo amarelo. Eu coloquei ali esse valor ID aqui no... Deixa eu botar a canetinha. Botei cifrão ID para retornar esse número. Em fundo, eu criei esse círculo amarelo. E em posicionamento, eu disse que eu queria ele centralizado no ponto, em cima do centroide do próprio ponto. Depois, esse aqui é o pulo do gato, vamos dizer. A gente vai nas propriedades da camada, na opção legenda. Dentro dessa opção legenda, a gente pode habilitar essa opção aqui, ó, textos sobre símbolos. E aí, eu vou, nesse botão, determinar rótulos por expressão, utilizo aquela mesma expressão que eu usei para criar o rótulo lá na tela do mapa. Então, eu vou usar aqui cifrão ID, mas você pode usar um campo que armazene esse número. Lembrando que a tabela de atributo, né, o categorizado, ele se organiza em ordem alfabética. E em formato do texto, eu vou fazer aquela mesma configuração do fundo do rótulo amarelo. Bom, aí num primeiro momento, a minha legenda ela ficaria configurada dessa forma. Então, o que vocês podem ver o que está acontecendo? Ela está em ordem alfabética, eu tenho os números, mas os números não estão conforme a ordem alfabética. Então, por exemplo, a minha base começa com a estação Calafate, só que a estação Calafate é número 13, Calafate 14, depois vai para a central que é 18, a cidade industrial que é 10. Então, tem uma forma de a gente reorganizar essa tabela para que a gente possa ter os números sequenciais, para ficar mais agradável para o nosso usuário. Que vai ser a função ordem para expressão. Essa é a forma como está traduzida na minha versão do QGIS. Pode ser que na de vocês esteja um pouco diferente. Mas se vocês botarem ordem, organizar, vai aparecer essa expressão. O que ela faz? Ela cria uma nova camada cuja organização das linhas é dada por uma expressão que você forneceu a ele, ou um campo. No nosso caso aqui, eu peguei a base de estações de metrô e organizei pelo campo nome. Após fazer isso, eu repliquei a metodologia nessa nova base e aqui nós temos as estações de metrô identificadas com um número no mapa e com um número na legenda. Bom, agora vamos partir lá para a tela do QGIS. Então aqui, eu estou com a minha base original, a gente vai seguir a mesma ordem que a gente fez lá, só para fins didáticos, para vocês verem o procedimento sendo feito no QGIS.
Então, o primeiro passo, eu venho aqui na minha base de estações de metrô, crio um categorizado e vou criar com o campo nome. Vou aplicar. Então, vocês vão ver que ela já está categorizada aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Já está categorizada aqui ao lado. Está identificado no mapa, mas ainda não tem a numeração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção rótulo, criar rótulos individuais. Vou botar aqui cifrão ID. Aqui em posicionamento, eu vou colocar esse offset from point, porque eu quero ele centralizado no ponto. Em fundo, eu vou criar, você pode criar um retângulo, você pode criar uma elipse, pode criar de várias formas. Eu vou optar por criar um círculo nesse primeiro momento. E quero o fundo dele um amarelinho. Então, ele me dá um exemplo de como ficará, eu aplico. Então, aqui, eu já estou com o rótulo no meu mapa, na minha área útil do mapa, na área de trabalho do mapa. Só que a legenda ainda não tem. Então, eu vou lá, propriedades, vou em legenda, símbolo para textos. Vou clicar em determinar rótulos por expressão, vou botar o mesmo cifrão ID, vou colocar aqui o formato do texto e vou colocar aquele mesmo fundo, para aqui, né, obviamente, a legenda corresponda ao que está sendo visto na tela do mapa. Pronto. À medida em que eu aplico, as coisas eles já estão correspondendo. Eu tenho a numeração lá na legenda que me diz qual que é o número no respectivo ponto aqui identificado no meu mapa. Agora eu quero que isso esteja organizado por ordem alfabética, para que a minha legenda seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, facilitando aí a leitura para o meu usuário. Então, vem aqui na caixa de ferramentas do menu para acessar. Aqui já está até... Vou botar aqui de novo. Ordem para expressão. Então, vou usar a camada estações de metrô, campo nome. Vou mandar executar. Aqui vocês teriam duas opções. Vocês poderiam refazer todo o procedimento desde o começo, ou vocês podem fazer o seguinte, vir aqui, olha, em estilo, copiar estilo, todas as categorias de estilo. Deixa eu desligar esse. Então, aqui, observe o que aconteceu agora. Vamos pegar a estação, por exemplo, Carlos Prates. Aqui na tela do mapa, ela já atualizou para o número 1, mas aqui na numeração ela ainda não atualizou. O que eu preciso fazer para atualizar essa informação aqui na legenda? Eu venho aqui, nas propriedades da camada, clico lá no determinar rótulos por expressão novamente e jogo novamente o asterisco ID. Pronto, agora eu tenho a minha camada organizada, minha legenda, com a numeração e correspondendo à tela do mapa. A gente agradece a vocês que viram esse vídeo até aqui. Peço a vocês que, se esse vídeo foi útil, se esse vídeo ajuda vocês, que vocês se inscrevam no canal e compartilhem com seus colegas, com seus conhecidos da área de processamento, para a gente poder fazer esse trabalho crescer. Muito obrigado, até um próximo vídeo.